Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Sou a professora Selma. Dando continuidade ao estudo do reino animal, nós vamos falar agora do filo Helminthus. Os helminthos são vermes. A área da biologia que estuda os helminthos é a helmintologia. Os helminthos compreendem dois grandes filos de animais, os plateuminthos, que são vermes de corpo achatado, e os nemateuminthos, que são vermes de corpo cilíndrico. Os helminthos, eles existem inúmeras espécies, e os tamanhos são variados, que vão desde milímetros até metros. Vivem nos ambientes terrestres, aquáticos, muitos são parasitas. Só recordando, parasitas são seres que vivem em função de outros. Eles podem ser parasitas internos, também chamado de endoparasitas, ou parasitas externos, também chamado de ectoparasitas. Existem parasitas que não interferem no ciclo de vida do seu hospedeiro, mas já existem outros que causam doenças extremamente prejudiciais, podendo levar até a morte do hospedeiro. Então, iniciando o nosso estudo com o filo plateuminto. Os animais deste filo apresentam um corpo achatado. Na sua composição embrionária, eles são triblásticos, apresentam 3 tecidos embrionários. Eles são acelomados, ou seja, não possuem a cavidade celoma. E apresentam simetria bilateral. Só recordando a simetria bilateral, quando divide um indivíduo, ele vai apresentar 2 partes semelhantes ou iguais. O habitat dos plateumintos é terrestre ou aquático, podendo ser de água doce ou também de água salgada. Existem muitas espécies que são parasitas. Um exemplo muito famoso é o Schistosoma mansoni e também a tênia, também chamada de solitária. O grupo dos helminthos são invertebrados. Só recordando que nós estamos estudando no reino animal, por enquanto, os invertebrados. Já estudamos as esponjas, os poríferos, os quinidários, todos são invertebrados. No estudo dos animais, nós estamos vendo aí uma sequência evolutiva de nível de organização corpórea e funcional aí desses animais. Vimos que os poríferos são estruturas bem simples, que não possuem tecidos, nem órgãos, nem sistemas. Aí passamos na sequência para os quinidários, que já apresentavam tecidos e alguns sistemas. E agora aqui nos helminthos já vão aparecer outros sistemas na escala evolutiva. Os plateuminthos, esses animais possuem um sistema digestivo incompleto. Lembrando que sistema digestivo completo é quando o sistema digestório apresenta um tubo contínuo com uma abertura, no caso a boca, e uma saída, no caso o ânus. No caso desses animais aqui, eles apresentam somente uma abertura, que é a boca. Então, para o sistema digestório incompleto. E a digestão nesses animais, ela ocorre tanto fora da célula, na cavidade, na cavidade digestória, e também fora, em alguns indivíduos, a digestão começa já no ambiente, e a digestão termina lá dentro da célula, então digestão intracelular também. O sistema circulatório nesses animais é ausente, e a circulação, então, ela é realizada pelo intestino, que é ramificado, o intestino desses animais que é ramificado. O sistema respiratório também não tem, eles não possuem sistema respiratório. As trocas gasosas acontecem por difusão célula a célula. Lembrando aí que nós citamos essa difusão lá quando nós falamos da membrana plasmática. O sistema excretor eles já possuem poros excretores na superfície dorsal do corpo.
Apresentam também sistema nervoso, com um par de gânglios cerebrais. Nós vamos ver esses sistemas mais abaixo. Apresentam também sistema sensorial, que veremos também mais adiante. Ainda sobre as características desses animais, podem se reproduzir de forma assexuada ou forma sexuada, ou ambas as formas, como nós vamos ver mais abaixo no caso das planárias, que elas se reproduzem tanto assexuada quanto sexuadamente. Nos plateumintos, alguns são monóicos, ou seja, hermafroditas, apresentam aí órgãos reprodutores masculino e feminino numa mesma espécie, como o exemplo das planárias que nós vamos ver. E outras espécies são dioicas, ou seja, existem naquelas espécies o macho e a fêmea, como nós vamos ver o caso do Schistosoma mansoni. Muitos representantes do filo dos plateumintos são parasitas. O filo plateuminto é dividido para estudo em 3 classes. Classe turbelária, também chamada turbelários. O principal animal representante desta classe é a planária. O grupo ou classe dos trematoda, os trematódios. O principal animal representante desse grupo é o Schistosoma mansoni, que causa a famosa barriga d'água. E a classe cestódio, ou também chamado cestódios, cujo principal animal representante aí é a tênia, também conhecida como solitária. Vamos falar então da classe dos turbelários. Nessa classe, a maioria das espécies é aquática e de vida livre. O principal exemplo é a planária. Aqui nós temos a figura de planárias. A reprodução é assexuada ou sexuada. E recordando, esses indivíduos são hermafroditas, ou seja, monóicos. Nessa figura nós temos aqui uma planária, no dedo de uma pessoa aqui, para a gente ver o tamanho dela aqui. E outra foto da planária. E aqui uma figura da planária, para nós já estudarmos as partes do corpo da planária. Essa região da cabeça da planária é chamada região anterior. E essa região aqui da cauda, região posterior. Essa região de cima, ou seja, das costas, é chamada de região dorsal. E essa região aqui embaixo, seria, no caso, comparando a barriga, é a região ventral. Então, na parte anterior da planária, nós temos esta cabeça com esta parte aqui dilatada, chamada de aurícula. E nós temos essas estruturas chamadas de ocelo, que lembram os olhos. Mas esse é um pseudo-olho, porque a função desse ocelo não é distinguir imagens, ele tem função fotorreceptora. Ele só percebe a presença ou a ausência de luz. A boca desse indivíduo é aqui na região ventral, na parte posterior do corpo da planária. E da boca parte aqui uma faringe externa, chamada de faringe protaída. Aqui nesta figura nós vamos estudar a representação aí dos sistemas dos plateumintos, usando aqui como exemplo a planária. Então nós vamos ver aqui o sistema digestório, com essa ramificação da cavidade gastrovascular, que é essa aqui dentro. Aqui nós temos a boca e aqui a faringe, que nós vimos uma figura anterior que ela é projetada para fora do corpo desse animal. A digestão nesse animal às vezes começa com a faringe, que ela vai
sugar o alimento, começando a digestão aqui dentro da cavidade gastrovascular, ou seja, fora da célula, digestão extracelular, e depois esses alimentos vão passar para dentro das células do corpo desse animal e terminar a digestão dentro dessas células, chamada digestão intracelular. Agora vamos falar do sistema nervoso dos plateumintos. Eles possuem aqui, no caso da planária, possuem aqui essas estruturas chamadas gânglios cerebrais, que não formam um encéfalo. Elas só formam essas estruturas chamadas gânglios cerebrais, que não têm ainda a capacidade de processar memória, informações como o encéfalo do ser humano, por exemplo. A função aqui delas é bem limitada, bem rústica, mais mesmo apropriada aos estímulos nervosos aí, as percepções nervosas. Como, por exemplo, perceber se tocou em algum lugar, se algum animal encostou nela, percepções nervosas aí. E, partindo do gânglio cerebral, tem esse cordão nervoso longitudinal, ou seja, por todo o corpo do animal. Esse cordão nervoso, então, constituído por células nervosas, os neurônios. Aqui nessa figura nós temos aqui essa estrutura aqui responsável pela excreção nesses animais. Aqui nessa estrutura excretora nós temos aqui, vamos ampliar aqui essa estrutura aqui, que compõe, várias dessas estruturas aqui compõem esse sistema excretor, e essa estrutura aqui é chamada de protonefrídeo, cuja composição desse protonefrídeo é este túbulo, este poro excretor e essas células chamadas de células flama. Esse protonefrídeo ele funciona como um rim, como rins para esses animais, que liberam aí excesso de água, vai filtrar o excesso de água e os resíduos metabólicos, cujo principal resíduo é a amônia. Vamos ver agora uma célula flama em destaque. Ampliando ela aqui, nós vemos que ela é formada e constituída por cílios que vão fazer os batimentos aqui dentro dessa célula, promovendo uma filtração mais eficaz, mais eficiente. Essa célula flama, ela é muito importante, ela é característica aqui destes animais, dos plateumintos, das planárias. Agora que então nós vamos ver a reprodução das planárias. Reprodução assexuada, ela ocorre por divisão transversal. A planária vai se dividir e romper, ela vai estrangular aqui e depois romper. Separado essa parte aqui do corpo da planária vai dar origem à cabeça, e essa parte aqui vai reconstituir a cauda. Então, uma planária deu origem a duas iguaizinhas a ela. Reprodução assexuada por divisão transversal. E também tem a reprodução assexuada nas planárias por regeneração. Se uma planária é cortada, cada parte dela vai se regenerar e formar outra planária. Por exemplo, cortou essa planária aqui em duas. Essa parte aqui vai regenerar formando uma nova cabeça, e essa parte aqui vai regenerar formando nova cauda. Se cortar a planária em 5 pedacinhos, vão se formar a partir desses 5 pedacinhos 5 novas planárias. Uma reprodução chamada reprodução assexuada. Agora que nós temos a figura da reprodução sexuada nas planárias.
As planárias são hermafroditas, ou seja, monóicas. Elas apresentam aí células reprodutoras masculinas e femininas, sistemas reprodutores masculino e feminino. As planárias, quando elas vão se dividir, elas unem aqui os poros genitais. Vamos voltar lá para o poro genital na outra imagem que eu mostrei antes. Aqui está o poro genital, próximo à boca, aqui na região posterior da planária. Vamos voltar na outra figura, então. Então, duas planárias hermafroditas vão fazer a cópula, o acasalamento. Os poros genitais vão se encostar um no outro e a célula masculina desse animal aqui, dessa planária, que é o espermatozoide, vai passar para o poro genital desta planária aqui, e a célula masculina, espermatozoide dessa planária, vai passar para essa, promovendo a fecundação cruzada. Dessa fecundação vão originar esses casulos daqui, esses ovos, que vão eclodir planárias jovens, iguaizinhas adultas. Então, é chamado desenvolvimento direto, porque uma planária vai dar origem a planárias jovens iguaizinhas a ela. Então, a gente chama de desenvolvimento direto. Só recordando aí. Aqui nessa figura nós temos todo o aparato aqui do sistema reprodutor da planária, que é hermafrodita, que tem sistema reprodutor feminino e masculino. Os testículos, os ovários. Agora vamos falar então da classe dos plateumintos chamada trematóides. Nesta classe, esses animais possuem o corpo revestido por uma cutícula. Essa cutícula é uma camada protetora constituída de quitina. E, além dessa camada protetora, esses animais possuem ventosas, que são ganchos de fixação. Possui também tubo digestório com boca. São parasitas e os principais exemplos aí são o Schistosoma mansoni e a Fasciola hepática. Esse animal, Fasciola hepática, ele causa doenças no fígado de gados, ovelhas que ele parasita, que esse verme parasita, que se hospeda nesses animais. Não só em bois, ovelhas, mas cabras, porco, são animais que essa fasciola parasita. Esse verme, Fasciola hepática. Mas o principal representante dos trematóides é o Schistosoma mansoni, porque ele afeta milhares de pessoas no mundo todo e causa uma doença chamada esquistossomose. Esses animais, eles vivem nas veias nas veias do fígado e do intestino do ser humano. No meio ambiente, eles contaminam os caramujos, que posteriormente esses animais, esse esquistossoma, vai penetrar na pele, principalmente do ser humano, que é o seu hospedeiro final, causando aí a famosa doença chamada de barriga d'água. Aqui nós temos o ciclo da doença esquistossomose. Um ciclo que, se a pessoa que está infectada com este verme não se tratar, vai ser contínuo aí, vai estar sendo propagada essa doença para várias outras pessoas. Começa assim: a pessoa contaminada
com este verme, com o esquistossoma. Ela vai fazer as suas fezes, e nas fezes dessa pessoa vai liberar aí ovos, juntamente com as fezes. Esses vermes colocando os ovos, esses ovos vão sair juntamente com as fezes da pessoa. Se a pessoa faz as suas fezes em locais impróprios, por exemplo, no mato, em terrenos baldios aí, e esses ovos forem parar lá na água, esses ovos vão desenvolver uma larva chamada de miracídio. Essa larva chamada de miracídio, ela vai penetrar num caramujo, tá, nos lagos, nos córregos, e quando ela penetra aqui no caramujo, como ele é um estágio, esse miracídio é um estágio larval do esquistossoma, fala-se que o caramujo é um hospedeiro intermediário deste verme. E aqui no caramujo, este miracídio vai se desenvolver nesta larva chamada de cercária. Esta cercária, ela penetra principalmente nos pés e nas pernas do ser humano quando está nadando, tomando banho aí nesses córregos, nesses lagos aí, e essa cercária, ela penetra livremente pela pele. Ela entra na nossa pele, ela é pequenininha. Ela entra com maior facilidade na nossa pele. Da nossa pele, ela vai para nossa circulação. E da nossa circulação, ela chega lá no coração, no pulmão. Do coração, ela é lançada através das artérias por diversas partes do corpo, sendo o fígado o órgão de preferência desse parasita. Lá no fígado, essa larva se desenvolve, se tornando um indivíduo adulto. Então, agora, o ser humano, por abrigar um indivíduo adulto, ele é chamado de hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro intermediário é o caramujo, que abriga a fase larval do indivíduo, e o hospedeiro definitivo é o ser humano, que abriga a fase adulta desse indivíduo. Lá no fígado, esses vermes se alimentam, crescem e depois migram para o intestino. E lá no intestino, os indivíduos já adultos se acasalam, começam por ovos, que são liberados aí nas fezes, e se esse indivíduo fazendo as fezes em locais inadequados, como já comentei, vai contaminar novos caramujos, dando continuidade ao ciclo da doença. Como podemos evitar essa doença? Através de medidas sanitárias, não fazendo as fezes em locais inadequados. E também uma outra medida que é mais complicada, mas que a gente tem que ficar alerta, é evitando nadar em córregos, em lagos, que as pessoas falam que dá coceira, ou que tem muitos caramujos aí. Porque vários caramujos, algumas espécies de caramujos são hospedeiros intermediários deste verme. Então, se a gente evitar tomar banho onde tem muitos caramujos, ou então quando você entrou no lago, na água e começa a se coçar, bem provável que seja essas cercárias entrando na nossa pele. Então, a forma que falam de evitar esses caramujos é eliminando os caramujos, mas nós sabemos que isso é muito complicado, né, matar os caramujos assim nos lagos. Então, é a gente evitar de entrar nesses lagos e fazer as fezes nos locais adequados, para não deixar esses ovos aí cair na
natureza, no meio ambiente, e migrar para a água. A corrente a chuva levar essas fezes aí contaminadas lá para a água. Esqueci de comentar sobre o verme, que é muito importante aqui, ó. Aqui nós temos o esquistossoma macho, esse mais grosso, e esse fininho aqui dentro é esquistossoma fêmea. Aqui dentro de onde? Aqui no macho, no corpo do macho, tem um canal, uma abertura chamada ginecóforo, onde essa fêmea se instala no acasalamento com esse macho aí, e depois ela coloca os ovos. Então aqui nós temos esquistossoma macho e esquistossoma fêmea dentro do canal, dentro do corpo do macho, chamado ginecóforo. Esquistossoma mansone, então macho e fêmea. Aqui nessa figura nós temos aqui uma fotografia ao microscópio, mostrando de mais grosso aqui, ó, o macho, e aqui a fininha, a fêmea. Essa doença é conhecida como doença barriga d'água, porque ela aumenta o tamanho da barriga, ou seja, o abdômen fica mais dilatado, devido ao aumento do fígado e também do baço. Daí o nome, então, barriga d'água. E outros sintomas dessa doença é febre, dor de cabeça, náusea, diminuição das forças, dores musculares, tosse, emagrecimento e diarreia. E o tratamento dessa doença é através de medicamentos específicos para matar os vermes, o esquistossoma macho e a fêmea. Então, se cair aí nas questões, medidas para evitar essa doença é o saneamento básico, né? E evitar esses lagos e córregos aí, represas, que tem esse caramujo. E não defecar, ou seja, fazer suas fezes em locais impróprios na natureza aí, no meio ambiente, fazer no banheiro, no vaso sanitário. Agora vamos falar do terceiro grupo dos plateumintos, que são os cestódios. O principal animal representando essa classe de cestódio é a tênia. Nós conhecemos comumente por solitária. Aqui nós temos a figura de uma solitária. O nome científico é tênia. O corpo da tênia é formado por vários anéis, podemos chamar também de segmentos, chamados de proglótides. Então a união de várias proglótides faz com que o corpo da tênia seja formado por um estróbilo, ou seja, a união de várias proglótides. Na região anterior do corpo da tênia, ela possui uma cabeça chamada de escólix. E essa cabeça possui estruturas de fixação chamada de ventosa. Nesses animais, o hospedeiro definitivo também é o ser humano. E o hospedeiro intermediário é o porco e o boi, ou a vaca. Existem basicamente aí esses vermes que contaminam esses animais, são esses dois aqui. A tênia saginata, aqui está mostrando para nós a cabeça da tênia, que nós chamamos de escólix. Essa tênia saginata aqui, ela é parasita do boi ou da vaca. E aqui nós temos a cabeça da tênia solium. Lembrando, a gente não chama de cabeça, a gente chama de escólix. Essa tênia solium, ela parasita então o porco. Aqui no escólix nós temos esses ganchos.
E essas ventosas, aqui na tênia sólida. E aqui na tênia saginata nós temos as ventosas, essas estruturas aqui. Essas ventosas e esses ganchos se aderem ao hospedeiro, ao intestino, né, do hospedeiro, para parasitar e sugar aí, o sangue com os nutrientes. Aqui nós temos uma fotografia de uma tênia. A tênia pode atingir até 6 metros de comprimento, mas como ela fica compactada dentro do intestino, se movimenta, mas ela fica bem compactadinha, fica lá dentro do nosso intestino. O nosso intestino delgado tem aproximadamente 6 metros de comprimento, né? E o intestino grosso, 1,5 metro de comprimento. Essa tênia fica lá no intestino delgado, se alimentando do nosso sangue. Essa tênia tem o nome de solitária, porque geralmente quando nós tem no nosso corpo um desses vermes aí, não apresenta mais de outro, porque segundo pesquisas, se aparecer outro verme lá, ela mata. Então, geralmente nós temos uma solitária só no corpo, quando a gente tem esse verme. E também, esse verme a gente vai aí tratar com medicamentos também, fazer o exame, detectar se tem esse verme e fazer o tratamento com os medicamentos. E as medidas para a gente não contrair esse verme, não pegar esse verme, não ser contaminado com ele, é não fazer o uso da carne de porco ou de vaca mal cozida. Tem que cozinhar bastante para matar os ovinhos, as proglótides desses ovinhos, esses proglótides desse verme. A doença, o nome da doença causada pela tênia é teníase. Mas a tênia também pode causar uma outra doença chamada cisticercose. Essa doença cisticercose ela é causada pelas larvas da tênia. Essas larvas surgem a partir dos ovos que essa tênia vai colocar lá no nosso intestino. E essas larvas, elas podem se deslocar para várias partes do nosso corpo, como músculo, cérebro, pulmão, olhos, coração, e causar essa doença chamada cisticercose. Essa doença ela pode causar convulsões, distúrbios mentais, cegueira e vários outros sintomas. Aqui nós temos então a tênia adulta, esse verme. Cada quadradinho desse aqui é chamada de proglótide. Aqui nós temos, vamos pegar uma proglótide e ampliar para nós vermos ela aqui. Essa proglótide ela é formada por um ovário e testículo. Ou seja, esse animal é hermafrodita, é monóico. E acontece a autofecundação aqui dentro dessa proglótide. De forma que cada proglótide dessa aqui, que foi eliminada pela tênia, juntamente aí com as fezes do ser humano, vai dar origem a uma nova tênia. Continuando o estudo da tênia, então aqui nós temos novamente o escólex da tênia sólida e da tênia saginata, mostrando as ventosas, no caso da tênia saginata, e as ventosas e os ganchos, no caso da tênia sólida. E essa região aqui, como seria dizendo, o pescoço, não, o nome correto não é pescoço, é colo, nas duas tênias.
Então aqui nessa figura nós temos o ciclo de vida da tênia saginata, que acomete aí o gado, o boi e a vaca. Então acontece da pessoa que está com esse verme liberar as proglótides nas fezes da pessoa, e a pessoa fez as fezes no local inadequado. Essas fezes podendo chegar aí ao consumo aí através da água ou de alimentos aí pela vaca. A vaca consumiu, vai desenvolver um cisticerco que vai ficar na carne da vaca. A pessoa come a carne mal cozida, ingere aí cisticerco, essa larva vai originar um indivíduo adulto de novo e reiniciando assim o ciclo da doença chamada teníase. E nessa figura nós temos o ciclo de vida, ou seja, o ciclo biológico da tênia solium, que vai acometer aí o porco. Da mesma forma, o ser humano que está contaminado com a tênia vai eliminar as proglótides nas suas fezes, e essas fezes caindo aí, os alimentos na água do porco, ele vai se alimentar. Esse proglótide vai se instalar aqui na musculatura do porco, que é o hospedeiro intermediário, que, lembrando, o hospedeiro intermediário abriga a fase larval, e o hospedeiro definitivo abriga a fase adulta do verme. Aí aqui na musculatura, esse cisticerco fica na carne, a gente come essa carne mal passada e mal cozida, e vai desenvolver de novo um indivíduo aqui adulto, ou então no estágio larval, migrar para os órgãos e originar a doença e provocar a doença e cisticercose, como já estudamos. Agora, na próxima parte dessa aula, que eu vou dividir em duas, nós vamos falar então dos nemateumintos, que é um outro grupo de eumintos. E vamos falar também de um outro grupo de invertebrados, os anelídeos, que não pertencem aos eumintos. É simplesmente mais um filo do reino animal, que eu vou colocar junto aqui com os eumintos, porque eles são filamentosos, semelhantes aí a esses animais. A gente já vê todos juntos. Então acompanhe a parte 2 dessa aula, para nós vermos aí os nematóides, ou nemateumintos e os anelídeos.